Pessoal, observa aqui, carta de Paulo aos Romanos. Por que Paulo escreveu aos Romanos? O que a carta de Paulo aos Romanos quer dizer? Entendemos que é 45º livro da Bíblia e o 6º do Novo Testamento. No livro de Romanos podemos acompanhar o esforço de Paulo em levar a doutrina de Cristo, mostrando a sua importância aos cristãos em Roma. Então, em Roma havia uns cristãos lá. A autoria deste livro é atribuída a Paulo, que contou com a ajuda de Tércio, responsável por transcrever as palavras do apóstolo. Então, Paulo falava e ele escrevia, né? O livro foi escrito enquanto Paulo estava em Corinto, na Grécia, antes da viagem em Jerusalém, para levar aos pobres a oferta recebida. Ao longo dos 16 capítulos, acompanhamos o ministério de Paulo durante a sua viagem para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. O apóstolo relata seu desejo em ir a Roma, levar a palavra do Senhor para os romanos e logo após ir para a Espanha. E logo após ir para a Espanha. Então ele deseja ir para Roma, depois ir para a Espanha. Mas não conseguiu cumprir esse desejo, pois foi preso em Jerusalém. Paulo foi preso em Jerusalém porque estava pregando a respeito de Cristo. Olha a gravidade, né? Após isso, foi enviado para Roma em prisão domiciliar, em casa, né? Não poderia sair para pregar. Mas continuou a pregar a palavra de Deus. Neste livro, olha, esse aqui é o mais importante. Esse aqui é a palavra, é o texto-chave, o parágrafo-chave do livro, na carta de Paulo aos Romanos. Nesse livro, o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecado, deixando clara a importância de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de crer no Senhor, pois aos que creem, Deus dará a vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão com o seu juízo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, do céu, manifesta a ira de Deus. Então, Deus do céu, Deus ordena, Deus já manifesta a ira dele. Então, Deus usa todos os meios para já manifestar a sua ira contra os pecadores. Também o apóstolo escreve sobre o sacrifício que Cristo consumou por nós, para salvar e o modo como a doutrina de Deus e a fé nele modificam as nossas vidas. Então, aqui Paulo, quando você lê aqui essa introdução, você vai entender o que se trata a carta de Paulo aos Romanos. Portanto, neste livro podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma e um pouco mais do seu ministério. Paulo nos lembra da justiça de Deus e nos convida a crer nele, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você vai ler aqui, né? Aqui você vai entender a principal motivo porque Paulo escreve aos romanos, né? Paulo fala sobre a justiça de Deus, condena uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de crermos no Senhor. Então, Paulo fala aos irmãos que estavam em Roma da necessidade de crermos no Senhor e que Deus dará a vida eterna e paz. Já os pecadores sofredores, então Paulo já está falando aqui que aos cristãos Deus dará vida eterna e aos pecadores sofrerão com o juiz de Deus. Então, a carta de Paulo aos Romanos, a ideia principal é Deus dará vida eterna e paz, né, aos cristãos e aos pecadores. Deus eles sofrerão com o seu juízo, com o juízo de Deus. O que acontece aqui? Então, essa é a ideia principal da carta de Paulo aos Romanos, falar sobre que Deus dá aos cristãos vida eterna e paz, e aos pecadores eles sofrerão com o juízo de Deus. Por quê? Porque os cristãos que estavam em Roma, né, eles estavam ali e eles eram muito perseguidos pelos romanos. Então, ele fala sobre que eles serão abençoados, que eles terão vida eterna, que é os romanos, que os pecadores, não só os romanos,
mas enfim, todos os pecadores e principalmente os romanos sofrerão o castigo de Deus. Então essa é a ideia principal da carta de Paulo aos Romanos. Quando você vai estudar a carta de Paulo aos Romanos, você tem que ter isso em mente, essa ideia principal. Tá bom? Que fique esse resumo da introdução de carta de Paulo aos Romanos. Deus te abençoe em nome de Jesus.